Olá, este é o Revista TST, o programa semanal do Tribunal Superior do Trabalho. E a edição de hoje está cheia de decisões importantes, viu? Dá só uma olhada. Açougueira vai ser indenizada após ter sofrido insultos de colegas homens por ser mulher. A trabalhadora afirmou que quando começou a trabalhar no açougue, passou a ouvir dos colegas homens frases como lugar de mulher é na cozinha. Alegou ainda que os colegas se negavam a ajudá-la a carregar coisas pesadas. Os fatos foram levados para a chefia, mas nenhuma providência foi tomada. Terceira turma mantém justa causa de porteira que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19. TST encerra ano judiciário com resultado positivo. Você acompanha tudo isso agora no Revista TST. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma empresa de ônibus no Ceará contra a condenação ao pagamento de multa por atraso na quitação de verbas rescisórias de um motorista. A aviação questionava a punição porque havia ajuizado a ação de consignação em pagamento dentro do prazo. Vamos saber mais detalhes sobre essa decisão com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A empresa dispensou o motorista por justa causa em razão do histórico funcional dele, que registrava diversas infrações de trânsito e faltas disciplinares. No dia da rescisão, o profissional não compareceu ao sindicato, levando a aviação a ajuizar a ação de consignação para afastar a aplicação da multa por atraso e encerrar o contrato de trabalho com a quitação dos valores devidos. Embora o pedido tenha sido apresentado antes dos 10 dias previstos na CLT para o pagamento das parcelas rescisórias, a empregadora só efetuou o depósito judicial 14 dias depois. Por isso, o juízo de primeiro grau declarou a extinção do vínculo, mas decidiu pela punição por atraso. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará e pela 6ª turma do TST. Quando o caso chegou à seção 1 de dissídios individuais, houve empate na votação e o processo foi remetido ao Tribunal Pleno. No recurso de revista, a empresa sustentava que deveria ter sido aberto prazo de 5 dias para o depósito da quantia consignada, pois não haveria prejuízo ao trabalhador. O relator, ministro Evandro Valadão, entendeu que, no caso concreto, sem mora, o devedor não pode ser responsabilizado com multa. A ação de consignação em pagamento é instituto de natureza eminentemente material, constituindo-se em forma legal de extinção das obrigações. Seria como se disséssemos que a consignação em pagamento extingue a obrigação mediante pagamento indireto. O debate no Tribunal Pleno do TST foi intenso. As ministras Dora Maria da Costa, Maria Cristina Peduzzi e Morgana Richa acompanharam o voto do relator. A ação de consignação em pagamento constitui meio disponível do credor para extinguir a obrigação e não meio de purgar a mora, pois, de fato, no caso concreto, a mora é do credor que se recusou a receber o pagamento na forma prescrita em lei. O empregador despede o empregado por justa causa reconhecida em primeiro grau, reafirmada em segundo grau. O empregado não gosta do enquadramento da justa causa, não comparece no sindicato, se recusa a receber e o empregador vai pagar multa. Então, nessas condições, a Egrégia Corte, eu acompanho o voto do relator. Prevalece, portanto, a regra especial, ou seja, as disposições dos prazos do CPC de aplicação subsidiária ante a omissão da CLT quanto a esse tipo de ação. O ministro José Roberto Pimenta apresentou voto divergente. Ele ressaltou que a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial, cuja pretensão é a declaração de extinção pelo depósito de determinada obrigação. Me parece, data vênia, com todo respeito, incorreta essa premissa de que, nesses casos, o devedor e empregador dessas parcelas rescisórias, a empresa, não incorre também em mora. Quando, diante da injustificada recusa do credor do empregado,
ela deixa de consignar em juízo o valor dessas verbas rescisórias que ele próprio empregador reconhece devidas. Eu não estou falando das verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa. Eu me refiro às verbas rescisórias decorrentes da justa causa. O ministro Maurício Godinho Delgado, a ministra Cátia Arruda e o ministro Agra Belmonte seguiram o entendimento divergente. Não havendo o pagamento, no prazo de 10 dias, independentemente de ter sido usada a ação de consignação, cabe a multa. A vulnerabilidade maior aqui é do empregado, não é do empregador. Nós não estamos em uma relação jurídica entre iguais, né? Trazer para o judiciário o procedimento estabelecido no CPC para a justiça comum seria, ao meu ver, pedindo vênia aos entendimentos contrários, ignorar essa premissa. Por que a empresa não fez o que ela fazia com os salários? Depositou o valor devido em juízo? Era só depositar o valor devido em juízo, da mesma forma que ela fazia o pagamento do salário, e ingressar com a ação de consignação em pagamento. O julgamento chegou ao fim com 13 votos pela rejeição do recurso da empresa de ônibus. Assim, por maioria, ficou mantida a condenação ao pagamento de multa por atraso na quitação das verbas rescisórias do motorista. Anderson, Luana, volto com vocês. Muito obrigada, Rafael, e bom trabalho para você. E a seção 2 de dissídios individuais afastou o liminar que determinava a reintegração de uma bancária demitida durante a pandemia da Covid-19. Segundo a SDI2, não foi constatada a estabilidade acidentária porque a trabalhadora não comprovou ter entrado com pedido de auxílio-doença no INSS. Depois de ter sido dispensada pelo Banco Itaú, a trabalhadora ajuizou ação com pedido de tutela provisória de urgência para que fosse declarada a nulidade da demissão. Além disso, solicitou a reintegração às funções que ocupava. Entre os argumentos, a bancária mencionou o compromisso público assumido pela empresa de não fazer cortes durante a pandemia. Alegou ainda estar inapta para o trabalho por doença ocupacional. O juízo de primeiro grau negou a tutela de urgência, levando a profissional a impetrar mandado de segurança acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. Para aceitar o pedido, o TRT justificou ser inquestionável a garantia provisória de emprego, já que a instituição financeira se comprometeu publicamente a não praticar dispensas imotivadas durante o surto de Covid-19. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A defesa argumentou que a empregada não tinha estabilidade e, na data da demissão, não estava amparada por nenhum benefício previdenciário. A empresa também sustentou que não havia formalizado acordo coletivo que vedasse demissões durante a pandemia. A relatora do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministra Morgana Richa, explicou que a Lei 14.020 de 2020, ao instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, previu a garantia provisória a pessoas com deficiência e que tivessem recebido benefício decorrente de redução da jornada e do salário ou de suspensão temporária do contrato. A trabalhadora, no entanto, não se enquadrava em nenhuma das hipóteses. Segundo a ministra, prevalece a liberdade da empresa de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. Quanto ao argumento de doença ocupacional, a relatora observou que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para demonstrar, em análise superficial, que as enfermidades estejam relacionadas às atividades desempenhadas na instituição financeira. Embora o atestado médico emitido na data da despedida tenha informado que a bancária tinha uma redução da capacidade funcional e recomendado afastamento por no mínimo 180 dias, não ficou comprovado que a profissional tenha dado entrada no pedido de auxílio-doença. Por fim, a ministra Morgana Richa concluiu que a discussão foge aos limites do mandado de segurança, pois a verificação da alegada estabilidade acidentária demandaria a produção de provas, incabível nesse instrumento processual. A decisão foi por unanimidade. Foram apresentados embargos declaratórios ainda não julgados. Vamos para um breve intervalo e em seguida você vai ver. A açougueira vai ser indenizada após ter sofrido insultos de colegas homens por ser mulher. A gente volta já. Vamos acompanhar agora as decisões das turmas do TST.
A vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil em janeiro de 2021. De lá para cá, mais de 500 milhões de doses foram aplicadas, conforme dados do Ministério da Saúde. E um caso envolvendo a imunização contra a doença, Luana, chegou à Justiça do Trabalho. Na terceira turma do TST ficou mantida a demissão por justa causa de uma porteira que se recusou a tomar a vacina. Para o colegiado, a decisão individual não pode se sobrepor à saúde coletiva. A empregada trabalhava para um condomínio em Aracaju, Sergipe. De acordo com o processo, ela chegou a ser advertida com suspensão, mas mesmo assim decidiu não tomar o imunizante contra a Covid-19. Como não apresentou fundamentos para a recusa, o condomínio a demitiu em 2021. De acordo com o síndico, a situação ficou insustentável porque todas as pessoas que trabalhavam no local apresentaram ao menos a primeira dose da vacina. Em defesa, a porteira disse que não havia lei que a obrigasse a fazer isso. Entre outros motivos, alegou que tinha arritmia cardíaca, com risco de reações adversas e que o comprovante de vacinação não era exigido nem de moradores, nem de visitantes do condomínio. Após ter o pedido de reversão da justa causa negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, a empregada recorreu ao TST. Na terceira turma, o relator do recurso da porteira foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele observou que a vacinação compulsória foi prevista em lei em 2020, priorizando o interesse da coletividade, medida que foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não há óbice para concluir que a recusa injustificada à vacina à adesão de imunização coletiva represente falta grave, uma vez que a Constituição Federal estipula como dever do empregador assegurar a todos os seus empregados um meio ambiente de trabalho seguro, enquanto o meio ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado é direito da coletividade, de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Nesse sentido, segundo o relator, a recusa injustificada da porteira a aderir à imunização coletiva caracteriza a quebra da confiança necessária para a continuação do vínculo de emprego. Lembrando que a função exercida pela reclamante é uma função de atendimento externo, de contato com pessoas, tanto porque existia um quadro fático aqui delineado que nós não podemos avançar. O ministro avaliou ainda que a exigência do condomínio é legítima e amparada em preceitos fundamentais. Por fim, acrescentou que o direito à vida, à saúde e à proteção social são inegociáveis. Por unanimidade, a terceira turma rejeitou o recurso da porteira. Não é mais possível recorrer. Uma ex-empregada de um supermercado de Curitiba, no Paraná, vai receber R$10 mil de indenização. Durante o tempo em que trabalhou no estabelecimento como açougueira, ela ouviu insultos de colegas homens por ser mulher. A sexta turma considerou que o empregador tinha ciência dos fatos, mas foi omisso. Ao aumentar o valor da reparação, o colegiado também levou em conta o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Vamos saber mais detalhes com a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Luana. A trabalhadora foi contratada para ser balconista e um ano depois assumiu a função de açougueira. No processo, ela afirmou que quando começou a trabalhar no açougue, passou a ouvir dos colegas homens frases como "lugar de mulher é na cozinha". Alegou ainda que os colegas se negavam a ajudá-la a carregar coisas pesadas. A empregada registrou também que relatou os fatos à chefia, mas que nenhuma providência foi tomada. A dispensa veio quando ela começou a ter crises de enxaqueca agravadas pelo trabalho em câmara fria, já que não utilizava proteção adequada. Por todos esses motivos, pediu indenização por dano moral. O pedido não foi aceito em primeiro grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná concedeu a reparação moral no valor de R$3 mil. O TRT levou em conta o depoimento de uma testemunha responsável pelo treinamento da açougueira. Conforme o relato, a empregada era desrespeitada constantemente, inclusive pelo encarregado do setor, que fazia piadas sobre as dificuldades que ela sentia na câmara fria. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na sexta turma foi a ministra Cátia Arruda. Ela frisou que, além da gravidade dos fatos narrados, era preciso considerar a culpa da empresa. A ministra, que é coordenadora do Programa de Equidade de Raça, Gênero
Gênero e Diversidade do TST fundamentou o voto com base nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam do combate à discriminação no trabalho e da violência e do assédio em razão de gênero. No ordenamento jurídico brasileiro, a relatora lembrou que a discriminação de gênero fere o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal. Além disso, a Lei 9.029 de 1995 proíbe toda prática discriminatória e limitativa em relação ao trabalho por motivo de gênero. Por fim, a relatora explicou que em 2021, o Conselho Nacional de Justiça criou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O documento visa a superação dos entraves à equivalência de dignidade entre mulheres e homens. Por unanimidade, o colegiado decidiu que a ex-empregada vai receber indenização de R$10 mil. Ao aumentar o valor, a turma considerou que o supermercado tinha ciência dos fatos e foi omisso na busca de uma solução. Não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Luana. Muito obrigada, Michele. Bom trabalho para você. E fechando o nosso giro, a 7ª turma anulou o julgamento de recurso realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, envolvendo um bancário e o Bradesco. Os ministros consideraram inválida a comunicação da data da sessão telepresencial apenas por e-mail. A defesa do bancário entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho porque os pedidos do profissional no processo trabalhista foram concedidos apenas parcialmente pelo juízo de primeiro grau. De acordo com o Diário Oficial de 17 de maio de 2021, o caso seria analisado pelo TRT em sessão virtual. Mas, como o advogado se inscreveu para sustentação oral, o julgamento foi transferido para a pauta telepresencial, sem data específica. Meses depois, o defensor disse ter sido surpreendido com a publicação de decisão desfavorável proferida em sessão realizada pelo TRT. O aviso da convocação, segundo ele, não havia sido publicado no Diário Oficial Eletrônico e teria sido enviado apenas por e-mail. Em novo recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, o profissional defendeu ser imprescindível a intimação pelo Diário Oficial. Além disso, alegou diversas possibilidades de falha no envio e pediu a nulidade da comunicação. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, ponderou que, conforme certidão do TRT, o e-mail foi enviado para o endereço indicado pelo advogado e também para o cadastrado no sistema judicial eletrônico. O envio informava a inclusão do processo na pauta telepresencial com data e disponibilizava o link de acesso. O procedimento teria respaldo em um ato da Presidência da Corte, editado durante a pandemia. Porém, na avaliação do relator, a medida não dispensou a necessidade de publicação no Diário Oficial. O envio do e-mail às partes refere-se tão somente aos requisitos para a transmissão e o convite para o ingresso na sala, mas isso não autoriza a que o Tribunal Regional e mesmo essa Corte Superior, se fosse hipótese, publicassem a pauta de julgamento, que na verdade interessa a publicidade não apenas às partes em si, mas também a necessária transparência e publicidade da sessão de julgamento. Por isso, presidente, que neste caso entendi que houve o cerceio ao direito de defesa e comprometido também o devido processo legal. Assim, a 7ª turma seguiu o voto do ministro Cláudio Brandão para declarar a nulidade do julgamento e de todos os atos processuais subsequentes. O colegiado determinou ainda o retorno dos autos ao TRT para reinclusão do processo em pauta, com publicação em órgão oficial e direito de sustentação oral ao advogado. A decisão foi unânime. Depois do intervalo, TST encerra ano judiciário com resultado positivo. É daqui a pouco. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão do órgão especial para encerramento das atividades do ano, que foi marcado pelo aumento de produtividade. Vamos ver. 2023 chega ao fim com mais de 486 mil processos julgados pela Justiça do Trabalho, 32 mil julgamentos a mais que o número de processos recebidos.
A grande quantidade de julgamentos fez com que o acervo processual do Tribunal Superior do Trabalho caísse 7,5% em comparação a fevereiro de 2023. Os dados integram o relatório parcial de gestão da Justiça do Trabalho e foram apresentados pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, durante a última sessão do ano do órgão especial. O presidente do TST destacou ainda o papel do tribunal em garantir o direito ao trabalho decente com base no princípio fundamental do valor social do trabalho e a parceria entre os diferentes poderes da República. O esforço empreendido para avançar na qualidade da prestação jurisdicional do nosso tribunal resultou no reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça com a outorga do troféu categoria Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade 2023, o que evidencia a excelência da prestação jurisdicional por parte desse Tribunal Superior, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que somente em 2023 a Corte Trabalhista homologou 1.500 acordos de conciliação, o que representa um volume total de 400 milhões de reais. Com os acordos de cooperação técnica, nós conseguimos que houvesse a existência de mais de 10 mil processos. A AGU, Petrobras, Volkswagen, desistências de processos que aguardavam na vice-presidência uma solução que já demorava mais de 10 anos. Está valendo a pena, porque o volume é imenso. Estamos proporcionando que haja, naturalmente, a solução de conflitos por um método adequado. Durante a sessão, também foi lançada a campanha Férias Sem Trabalho Infantil, voltada à proteção de crianças e adolescentes. Elaborado em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o material será distribuído em locais de grande circulação de turistas, como aeroportos e rodoviárias interestaduais, durante o período de férias escolares. A campanha estimula a população a combater o trabalho de crianças e adolescentes. Por meio de um QR Code, que também está disponível aí na sua tela, é possível acessar canais de denúncia do Ministério Público, do Governo Federal e da Justiça do Trabalho. O material divulga ainda o Disque 100, canal voltado a denúncias de violação dos direitos humanos. É uma questão muito séria, uma realidade que vemos e presenciamos no Brasil do trabalho infantil efetivo, que aumenta muito nas férias, quando há uma conjunção de fatores negativos, que é o aumento do turismo, o aumento das festividades e a exigência, infelizmente, ainda desse trabalho infantil para suprir as carências, as necessidades e a desigualdade que é existente ainda no nosso país. Com o encerramento do ano judiciário, os prazos processuais no TST estão suspensos desde o dia 20 de dezembro e vão ser retomados em 1º de fevereiro, após as férias coletivas de ministras e ministros da Corte. Fique agora com outras notícias de destaque. A Caixa Econômica Federal e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo no TST. A conciliação pôs fim a uma ação civil pública ajuizada há mais de 10 anos. Com isso, 200 pessoas aprovadas em concursos realizados entre 2006 e 2012 devem ser convocadas no prazo de 1 ano. A empresa de Correios e Telégrafos desistiu de apresentar recursos e renunciou a prazos recursais em 3.781 processos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. A medida foi adotada após acordo de cooperação técnica firmado entre a estatal e o TST. Os dados foram contabilizados até 11 de dezembro. As inscrições para o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário continuam abertas até o dia 12 de janeiro.
Para conferir o edital, é só apontar a câmera do celular para o QR Code. O prêmio foi instituído para reconhecer o trabalho da imprensa na divulgação dos direitos assegurados à sociedade pela Constituição de 1988, além de mostrar o impacto da atividade dos tribunais para concretizar essas conquistas. Durante o recesso forense, o TST e o CSJT vão funcionar em regime de plantão. Nesse período, as secretarias dos órgãos estarão abertas das 13 às 18 horas, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, em que, se houver necessidade de funcionamento, o horário será de 8 da manhã ao meio-dia. Entre os dias 8 e 31 de janeiro, o horário de expediente do tribunal será de 1 às 6 da tarde. Esta edição do Revista TST fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tchau.